E aí, minha turma HDW01, é bom estar com vocês novamente em mais um conteúdo online. Dessa vez vamos falar sobre os pendrives bootáveis, ou seja, os discos de instalação, né? Na nossa última live nós abordamos sobre os sistemas operacionais. Então uma dúvida surgiu ao fim daquela aula, que foi: professor, como eu adquiro o sistema operacional e prepara a minha máquina para fazer a instalação? Então, o foco desse nosso conteúdo é exatamente responder esse tipo de pergunta. Como eu preparo um disco de instalação, né? Inclusive, como eu pego o sistema operacional para colocar dentro desse disco de instalação e remover o sistema operacional que eu uso, instalar um novo ou reparar aquele que eu estou utilizando, né? Então, são perguntas que serão respondidas ao longo desse conteúdo. Bom, mas eu preciso que vocês peguem o livro primeiro, abra da página 147 até a 165, que aborda a parte exatamente de sistemas operacionais. Nós vamos fazer esse estudo dirigido e logo depois disso vocês começam a ver esse material. Espero que vocês gostem e vamos lá, vamos cair de pau no conteúdo. É nós na fita. Turma, se você tem uma licença para instalar o Windows 10 e está atualizando esse PC a partir do Windows 7 ou o Windows 8.1, ou mesmo você precisa reinstalar o Windows 10 em um computador em que você já ativou com êxito, né, o Windows 10, hoje vocês vão aprender uma forma de como fazer isso a partir de uma mídia, né? Ou seja, com um pendrive ou um DVD ou até mesmo um arquivo ISO, usando a própria ferramenta da Microsoft para a criação dessa mídia de instalação, né? Aí, claro, antes de vocês instalarem qualquer sistema operacional na máquina, a primeira coisa que vocês devem fazer é verificar os requisitos para instalação. Por exemplo, se você está pensando em instalar o Windows 10, logo você requer uma máquina que tenha no mínimo, tá, um processador de 1 GHz, isso seja no mínimo, então o ideal é que seja acima disso. Tenha o que? Se for instalar com 32 bits, tá certo? Uma máquina de 32 bits, ele até aceita 1 GB de RAM, mas o ideal é que seja ali acima de 2 GB, né? Você trabalha ali com 2 GB acima. E uma HD, tá? Se for um sistema de 32 bits de 16 GB, né? Ou se for para 64 bits, 32 GB de HD disponível. Então, essas informações de requisito nós vimos na nossa última live, que está disponível no próprio box do DVD. Então, essa mídia de instalação, professor, você vai mostrar como? Vou lhe mostrar como você baixa essa ISO. E uma vez baixada essa ISO, vocês podem colocá-la em um DVD ou preparar um pendrive bootável, ou seja, preparar um disco para instalação. Ou seja, você vai para... Então, basta que eu tenha um DVD ou um pendrive. Isso, você vai ter que precisar de um dos dois. Por que eu vou abordar os dois durante esse conteúdo? Porque você terá pela frente equipamentos que não aceitam mais DVDs. E você pode pegar um computador que tem um aparelhozinho de DVD e se você já tem a mídia para instalação, você já executa. Professor, como eu pego esse DVD da Microsoft? Simples, turma. Você faz o seguinte: quando você, tá certo, quer baixar, quer uma mídia, né, original, a partir do Windows 7, o Windows 8, né, o Windows 8.1, 10, para criar a mídia de instalação, vocês acessam esse link que eu vou deixar aí no material de vocês. Vocês vão acessar o link desse que vai estar disponível, que é o link da própria Microsoft, que é www.microsoft.com/software-download. Então vocês acessam. Lá você encontrará instruções ensinando a vocês passo a passo como deve ser feito, mas eu mostrarei aqui nesse conteúdo. E você deve escolher qual é o sistema operacional que você quer instalar, né? Então, existe um procedimento para o Windows 7, um procedimento para o Windows 8 e um procedimento para o Windows 10. Na ferramenta, no caso do Windows 10, ele
permite eu baixar uma ferramenta que vai me auxiliar nesse procedimento. Por exemplo, ao acessar o site, né, da microsoft.com/pt-br software-download, você cairá nessa página onde ele dá os procedimentos para que você baixe a ISO do Windows 7. E aí ele diz, ó, se precisa instalar ou reinstalar o Windows 7, você poderá usar esta página para baixar uma imagem de disco, ou seja, um arquivo ISO, para criar sua própria mídia de instalação, usando um pendrive ou um DVD. Então eu posso criar um ou outro. Porém, ele me diz que antes de começar, eu devo verificar primeiro o que? A chave do produto, certo? E aí essa chave do produto já sabemos que está lá naquele DVD, quando você compra a mídia original, ele fica lá catalogado essa chavezinha. Ele solicita que eu tenha uma conexão com a internet. E caso eu vá usar um dispositivo USB ou um DVD vazio, ele tem que ter no mínimo 4 GB de espaço. Aqui abaixo ele me dá os requisitos do sistema, que eu posso clicar e ver, né? E aí uma pergunta que o pessoal faz, professor, o que é, tá certo, um arquivo ISO? O que é o arquivo ISO? O ISO é um formato de arquivo que contém todas as informações sobre o conteúdo de um CD ou DVD. E seja ele de áudio, vídeo ou dados. E ele é compatível com vários programas gravadores. E a funcionalidade desse formato é simples, turma. Vocês poderem abrir no programa que vocês quiserem para poder fazer a gravação e executar uma mídia física. Então, muito tranquilo, o ISO é apenas um formato de arquivo que contém as informações. Então, ele me permite eu baixar essa ISO para que eu possa utilizar mais à frente. E aí, como funciona? Quando eu vou descendo na mesma página, que não dá, quando você vai descendo na mesma página, eu observo que ele diz assim, ó, este produto requer uma chave de ativação do produto válida para download. Insira a chave do produto de 25 caracteres que acompanha a compra do produto no campo abaixo. A chave do produto está localizada dentro da caixa que acompanha o DVD do Windows. No DVD ou um e-mail de confirmação que mostra que você comprou. Depois que a chave do produto for verificada, selecione um idioma de produto no menu. Selecione a versão 32 bits ou 64 para download. Se ambas estiverem disponíveis, você receberá links de download para ambas. Então, como é que funciona aqui nessa etapa, professor? Muito simples, tá certo? Ele exige só que você forneça a chave do produto aqui. Você fornece essa chave e a Microsoft ela vai fazer o processo de validação, vai verificar se a chave que você colocou aqui de fato existe. E com isso ele vai permitir ou não. E aí, o que é a chave de produto, professor? A chave de produto, também conhecida como produto key do Windows, é um código de 25 caracteres usado para ativar o Windows. Tá? Então você colocou a chave original aqui. Então, ou seja, se você perdeu o DVD, mas você tem a chave guardada, você recupera o seu Windows original. E aí você digita aqui, vai mandar verificar, ele vai perguntar qual é o idioma, vai lhe perguntar se é 32 bits, 64, e aí você baixa a sua ISO de forma tranquila. E essa ISO, turma, poderá ser gravada em um DVD. Para baixar a ISO do Windows 8.1, o procedimento é muito semelhante ao do Windows 7, certo? Ele vai pedir para você verificar se é uma conexão com a internet, vai pedir, tá certo? Que você observe se você tem uma mídia de DVD ou um pendrive com no mínimo 4 GB de espaço disponível. E claro, quando você entra no endereço, aqui mostrado, certo? Quando vocês entram no endereço eletrônico, ele mostra para vocês essa página com essas informações. Então, eu posso ver o requisito de sistema, ele pergunta se eu tenho uma chave do produto, mas vocês conseguem baixar essa ISO, tá? Sem utilizar essa chave de produto. Ali, ó. Se for instalar o sistema operacional pela primeira vez, você precisará de sua chave do produto Windows. Mas aqui, para fazer o download, você consegue facilmente baixar esse Windows. Então, como é que funciona? Funciona da seguinte forma: diferente do Windows 7, que você era obrigado a colocar a chave durante o download, tá? Aqui funciona da seguinte forma, certo? Vocês, ao rolar a tela, vai estar escrito assim embaixo:
As edições do Windows 8.1 abaixo são válidas para o Windows 8.1 e o Windows 8.1 profissional, né? A Professional. Seleciona a edição. Então, na hora que eu clico aqui nessa setinha, ele me abre essa lista. E aí, claro, entre as opções, eu vou escolher um Windows 8.1, que é a mais atual. Fiz isso, né? Então cliquei na seta, escolhi 8.1. Próximo passo é clicar em confirmar. O que é que ele faz, professor? Ele mostra para mim, quando você clica, essa opção aqui de baixo. Seleciona o idioma do produto. E aí você vai clicar na seta e vai escolher entre os idiomas disponíveis a Português Brasil. Clicou, vai abrir mais uma caixa para vocês, onde ele vai perguntar: Windows 8.1 Português Brasil? Beleza. Aí ele aparece as duas opções para você. E aí aqui, claro, você vai escolher qual é a versão, né, que lhe atende. Se eu tenho, né, aquele esquema que a gente conversou, 4 GB acima de memória RAM, eu vou baixar a versão 64 bits. Se eu tenho só 2 GB de memória RAM, eu vou baixar a versão de 32 bits, já me atende. Então, lembrando que a gente falou sobre isso, e vamos usar esse critério para instalação lá na sala. Quando vocês habilitarem isso, a Microsoft, o site deles, vai informar para vocês que o link só é válido por 24 horas, a partir da criação. Então, no momento em que eu fiz isso aí, era 30/7, tá certo? Ele contabilizou a partir daquele momento 24 horas com esses links disponíveis. Depois ele expira. Mas é tempo suficiente para você fazer o download. Professor, e se eu quisesse, por exemplo, baixar a ISO do Windows 10, que é a versão que eu quero utilizar? Cara, simples também. Você acessa esse link. Só que ao acessar essa página, ele vai te dar duas opções. Uma é o baixar a ferramenta agora, e essa ferramenta já permite, tá certo? Que eu possa criar o pendrive bootável ou baixar a ISO, certo? Essa opção aqui de baixo, que eu vou realizar com vocês. Se você já tem uma máquina com Windows 10, funciona perfeitamente, mas você quer apenas ver se o seu Windows está totalmente atualizado, você pode dar um clique em atualizar agora. E ao clicar na opção atualizar agora, ele vai abrir uma nova caixinha para vocês. Então você clicou, o que ele faz? Na verdade, quando você clicar aqui, turma, ele cai no... ele baixa um arquivo com esse nomezinho. Então ele vai cair lá na pasta Downloads. Vocês vão dar 2 cliques nessa opção, né? Ou seja, após o download vocês vão executar, então vocês dão 2 cliques. E ao dar 2 cliques nesse arquivo que vai aparecer na pasta Downloads, você verá uma caixa, vocês verá uma caixa nesse formato aqui. Exatamente isso aí, onde ele informa que ele vai dizer se seu Windows já está atualizado ou se ele precisa de uma atualização. Por exemplo, esse que eu estava utilizando, ele disse que um dos melhores recursos do Windows 10 é que ele melhora a cada atualização. Esse computador não está executando a versão mais recente e mais segura do Windows 10. Esse computador tem a versão 19.09, mas a versão mais recente é a 20.04. Então, o que ele me permite? Se eu quero apenas atualizar o Windows, eu não quero fazer uma formatação, eu quero atualizar meu Windows, professor. Então, eu agora clicaria no botão atualizar agora e aguardaria essa atualização ser realizada pela internet. Então, ele automaticamente vai começar a fazer o download das atualizações necessárias para a sua máquina ficar redondinha. Professor, eu não quero fazer isso agora. Aí eu clicaria em não atualizar agora. Então é bem tranquilo deixar o Windows com a versão mais atualizada possível. Muito, muito tranquilo. Professor, e se eu quisesse criar a mídia de instalação? Baixar a ISO ou criar o pendrive? Aí você faria o seguinte, você está usando as próprias ferramentas da própria Microsoft. Você teria que ter clicado, tá certo? Nesse botão aqui, baixar a ferramenta. Olha o que ele fala. Para começar, primeiro você precisa ter uma licença para instalar o Windows 10. Você pode então fazer o download e executar a ferramenta de criação de mídia.
Para mais informações sobre como usar a ferramenta, consulte as instruções abaixo. Então, ao clicar nesse botão, tá certo? Ao clicar nesse botão, ele vai fazer o download da ferramenta. Então, você clica, vai cair, tá certo? Esse rapazinho na pasta Downloads. Você vai dar 2 cliques nesse cara para executar. E ao dar 2 cliques, vai abrir uma caixinha dando um aviso de segurança. E aí você, nesse aviso de segurança que ele vai abrir, você vai dar um clique no botão executar. E o que vai acontecer a partir daqui? No próximo passo, ele vai começar a executar. Então ele vai mostrar uma tela onde ele vai se preparando, vai preparar a máquina para fazer alguns preparativos para o que você vai decidir um pouco mais à frente. Então, passado isso aí, o que é que você faz? Quando ele terminar aqui, você vai dar um clique, tá certo? Na opção avançar. Então, quando ele finalizar isso aqui, vocês vão clicar no botão avançar. Esse botão vai estar habilitado. E aí, na tela seguinte, ele abre um contrato, um termo de licença, onde você deverá aceitar. Então, vocês rodam a barrinha de rolagem, dá um clique na opção aceitar, tá? E aí ele vai para o próximo passo. E qual é o próximo passo, professor? Simples. Ele vai agora me dar uma nova janela, onde ele fala: o que você deseja fazer? Atualizar esse computador agora? Então, se eu quiser atualizar, marca a opção de cima. Criar mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO para outro computador. E aí, como eu quero criar uma mídia de instalação, certo? Como eu quero criar uma mídia de instalação, mais à frente eu decido se vai ser o pendrive ou se eu vou baixar, eu vou deixar marcada essa opção. E depois de feito isso, ou seja, marquei e marquei, agora eu avanço novamente para a próxima janela. E aí na próxima janela ele me abre, depois de avançar, uma seguinte opção: selecione o idioma, a arquitetura e a edição, tá? E aí aqui está o seguinte: se você deixar marcada essa opção, ele vai escolher para vocês tudo: o idioma, a edição. Ele analisa a máquina e vê então qual é o idioma, qual é a edição, qual é a arquitetura. E se você deixar desmarcado, vocês vão escolher o idioma, vocês vão escolher a edição e vocês vão escolher a arquitetura. Eu deixei marcado, automaticamente ele viu qual era a melhor versão para eu instalar nesse equipamento que eu estava utilizando. Então, eu escolhi o Windows 10, 64 bits. E agora, professor? Agora eu só faço avançar. E na tela seguinte, ele pergunta: escolha a mídia a ser usada. Se deseja instalar o Windows 10 em outra partição, você precisará criar e depois executar a mídia para instalá-lo. Vai fazer o quê? Você vai colocar uma unidade flash USB? Ou seja, está perguntando: você quer inserir um pendrive para criar nesse momento? Se eu quero criar já um pendrive, eu já marco essa opção. Só que ele disse que o pendrive tem que ser necessário pelo menos, ou seja, para como eu escolhi 64 bits, ele está me dizendo que eu preciso de um pendrive de pelo menos 4 GB de memória, né? 8 GB de memória. E se eu vou baixar o arquivo ISO, ele fala, nessa opção, você precisará gravar o arquivo ISO em um DVD mais tarde. Então ele baixa o ISO e eu posso gravar num DVD quantas vezes eu quiser. Nesse momento, nessa rodada, vamos baixar o arquivo ISO, que vocês poderão colocar em DVD ou no pendrive. Marquei a opção arquivo ISO, para eu poder baixar o arquivo ISO, e vou dar um clique na opção avançar. E aí na tela seguinte, ele me pergunta: tá, você vai salvar essa ISO aonde? Então, primeiro passo, eu boto o nome que eu quiser aqui na ISO. Windows 10, 10, DVD 10, você coloca o nome que você desejar. Escolhe o local que você quer salvar. Para o exemplo, eu usei a pasta Downloads. Então, cliquei aqui em Downloads. E aí, próximo passo, eu vou dar um clique em salvar. O que é que ele vai fazer, professor? Ele vai começar a fazer o download do Windows 10. Quanto tempo isso vai demorar? Depende da sua conexão com a internet. Então, ou seja, depende da sua velocidade de conexão.
Mas feito isso, quando ele finalizar esse passo, certo? Quando ele finalizar aqui, chegar a 100%, ele vai exibir para vocês essa tela, onde ele vai dizer assim, ó, gravar o arquivo ISO em um DVD. Então ele já mostra que o DVD ele foi baixado. Se você quiser abrir o gravador do DVD, ele já dá a opção. Ou você vai ter que baixar, você vai ter que instalar algum programa. Mas aqui, após os 100%, baixou a ISO já no computador. E agora como é que eu faço, professor? Vou concluir aqui. Professor, mas se eu concluir, eu não vejo o arquivo ISO. Você conclui. E aí na tela seguinte, como eu salvei na pasta Downloads, certo? Como eu salvei na pasta Download, então eu vou lá na pastinha Download e vai estar aqui, ó, o arquivo ISO. E esse arquivo ISO eu poderei gravá-lo em um DVD depois. E aí, claro, para gravar no DVD eu preciso o quê? Eu preciso de um programa de gravação de DVD. Por exemplo, vou citar um exemplo de um programa para gravação de DVD, o Nero. E aí posso pegar essa ISO e gravar em um DVD usando esse programa, como diversos outros que nós temos por aí no mercado. Esse é o esquema para baixar a ISO, tá certo? Você baixa a ISO e grava para um DVD. Professor, e como seria para o pendrive? Aí eu vou lhe mostrar agora. Então, vamos agora colocar o arquivo, vamos fazer agora a criação do pendrive. Então, segue o líder, olha o esquema. Vocês vão marcar a opção de criar a instalação do pendrive, DVD ou ISO, que é um passo que vocês já conhecem, só que eu vou mudar a frente. Então, vou marcar a opção criar, mídia de instalação, vou avançar, e aí na tela seguinte, aquele mesmo esquema, eu voltei para mostrar a vocês aonde está o diferencial. Aqui vocês não precisam mexer, poderia deixar marcada essa opção, avança de novo, certo? E aí agora aqui, anteriormente eu mostrei vocês fazendo como? Baixando o arquivo ISO. Só que agora vocês não querem baixar o arquivo ISO. O que você quer fazer? Você quer colocar um pendrive de 8 GB na unidade USB do seu computador. E você já quer criar o pendrive. Certo? Você já quer criar o pendrive bootável para que você possa instalar em um notebook ou um PC que não tenha unidade de DVD. Então o que você faz? Insere o pendrive, deixa o pendrive inserido, marca essa opção e vai avançar. Então, marcou, você vai avançar. Na tela seguinte, dependendo do que você tem conectado nas suas entradas USBs, ele vai aparecer para você. Por exemplo, eu tinha, naquele momento em que eu estava trabalhando com as unidades USB, eu tinha 2 dispositivos. Um com a unidade E e outro com a unidade F. E aí, esse E, que está aqui inclusive Linux Lite, era um pendrive de 8 GB. E aí eu marquei essa opção. Quero formatar ele, quero transformar esse rapaz num pendrive transformá-lo em uma mídia de instalação do Windows 10. Então marquei ele. O que tiver nesse pendrive será apagado. Então quando vocês forem realizar esse procedimento, faça um backup do seu pendrive. Não vai inventar de pegar o seu pendrive da faculdade ou o pendrive está cheio de fotos suas e realizar esse procedimento. Porque o que vai acontecer com ele? Olha o que ele diz, ó. Os arquivos em sua unidade USB serão excluídos. Para manter esses arquivos, faça um backup deles agora em outro local de salvamento. Então, pega os arquivos que estão no pendrive, jogue para o PC, para você fazer isso com o pendrive sem preocupação. Professor, mas eu estou decidido, é ele mesmo e pronto. Então, marque o pendrive que você vai usar. Se for só um, vai aparecer aqui só uma opção. Marcou, avança e vai para a próxima tela. E aí na tela seguinte, ele vai dizer, fica à vontade para continuar usando o seu computador. Então, ou seja, você pode continuar usando o seu micro, olhando a internet, escutando uma música, enquanto essa janela vai fazendo o procedimento. Quanto tempo demora? Isso aí depende da máquina, né? Lembrando que depende da velocidade da máquina, da velocidade de conexão com a internet, mas isso aqui vai chegar a 100%. E uma vez chegado em 100%, o que ele vai fazer? Ele vai dar essa mensagem: sua unidade flash USB está pronta. Então, mostra lá que ela está prontinha. Eu agora só dou um clique na opção concluir. E aí
que ele faz, professor, depois que eu concluir? Ele abre uma janela bem rápida, onde ele faz assim, a instalação está fazendo a limpeza antes de fechar. E ele passa algum tempo e essa janela some. Só, professor, some. E aí, como é que eu vejo, professor, se o pendrive deu certo? Aí você abre, tá certo? Vocês vão abrir o pendrive de vocês. Então, vocês vão lá no gerenciador de pastas, abre, vão lá e procura o pendrive de vocês. Então, ao clicar no pendrive de vocês, vai estar esses arquivos, ó. Aqui são os arquivos de instalação para o Windows 10. Está pronto, o pendrive está pronto para que eu possa utilizar nas nossas aulas práticas. E aí eu posso fazer a instalação do Windows 10 enquanto, né, em notebook, em PC, porque o pendrive está criado. Então, esse procedimento é utilizando a própria ferramenta da Microsoft para a criação. Então, uma sacada bacana. Aqui vocês estão visualizando exatamente o pendrive. E é isso aí, turma. Então, essa é utilizando ferramenta da Microsoft. Professor, mas e o cara que baixou a ISO? O cara que baixou a ISO, ele pode criar um pendrive bootável? Por exemplo, eu baixei a ISO, mas na hora eu não tinha pendrive, eu comprei o pendrive depois. Tem problema nenhum. Você comprou o pendrive depois? Eu só baixei a ISO na casa de alguém, porque a conexão era muito melhor, e eu trouxe para minha casa essa ISO, no meu HD externo. E agora comprei um pendrive. Tem como criar o disco de boot? Tem. Você pode fazer o seguinte, se você não quiser usar a própria ferramenta da Microsoft, você pode acessar esse site ou colocar no Google a opção Rufus. Rufus é um pequeno programa que ajuda vocês a converter uma unidade flash em um completo pendrive bootável. Então, um programazinho muito bacana, nós vamos utilizar, inclusive na sala, para criar os pendrives bootáveis. E aí eu posso criar pendrive para o Windows 7, o Windows 8.1, o 10, para o Linux. Tá? Então, um programa bem bacaninha que vocês podem estar fazendo uso. O download dele é gratuito. Mas só existe ele, professor? Não, eu estou dando um exemplo aqui, o Rufus. Mas, por exemplo, outro muito querido para o pessoal da área de TI é o Yumi. Tá? Ele cria, tá certo? Pendrive, tanto para o Windows como para Linux. Eu agora não recordo se o Rufus faz para o Linux, tá, galera? Mas a gente faz o teste lá na sala. E aí vocês podem utilizar esse também. Chega no Google, bota lá Yumi, download, e ele vai baixar. É uma tela parecida com essa. E eu vou ensinar vocês na prática como faz a criação desse pendrive, usando essas ferramentas aí. Também muito simples. O detalhe está porque na hora que você vai criar o pendrive, ele vai extrair os arquivos que está no ISO para o pendrive. E aí, claro, existe uma demanda de tempo que vai ser avaliada a sua máquina para ver se dá certo ou não. Mas basicamente, turma, esse é o procedimento para que vocês possam criar o pendrive bootável ou baixar uma ISO de maneira oficial pelo próprio site da Microsoft e fazer as suas instalações. E aí, minha turma HDW01, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vocês aprenderam como baixar as ISOs de forma oficial diretamente do site da Microsoft, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10. Também viram como fazer a ferramenta de criação de mídia, ou seja, preparar o pendrive bootável usando a própria ferramenta da Microsoft, mas também viram durante esse conteúdo a possibilidade de vocês baixarem a ISO e gravar com um programa de sua escolha, como exemplo o Yumi, o Rufus. Tá? O importante é que vocês conheçam esse conteúdo para que vocês usem futuramente nas instalações dos equipamentos que vocês irão trabalhar. Professor, vamos aprender isso na prática? Vão sim, vamos fazer isso constantemente, tá? Farão isso constantemente. Bom, mas professor, eu instalei o Windows, terminei, máquina está pronta, já posso cobrar o meu cliente? Não, você não pode ainda, porque é o seguinte, você instalou o Windows, mas ainda falta o restante dos programas.
né? A começar pelos drives. Cadê os drives do cliente? Tem que instalar os drives. O pessoal não lembra mais o que é os drives. Você lembra que é o software que faz com que o hardware funcione. Então, temos ainda algumas coisas para serem instaladas para que a máquina fique, de fato, redonda. Mas o que é isso que está faltando? Vocês vão precisar assistir nossos próximos conteúdos ou próximas lives. Então, eu espero que vocês continuem estudando, pegando no livro, acompanhando tudo que a escola disponibiliza de melhor para vocês. Bom, nosso próximo encontro, dia 8 de agosto, conto com vocês, 9 horas. Tem uma atividadezinha para vocês desenrolarem, pequena, 4 questõezinhas, vocês vão fazer de boa, responde, manda para os e-mails da escola e uma cópia para mim. Vocês já estão afiados em relação a isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, turma, e até o próximo encontro.